bom dia para você que está acompanhando nossa programação. Bem-vindos, Vivendo Bem está no ar. Sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando, né, um pouquinho sobre saúde, sobre qualidade de vida, porque eu acho que a gente tem que se amar, porque quem se ama se cuida, não é verdade? Olha só, eu quero apresentar meus convidados de hoje, desse sábado, para vocês. Eu estou aqui com Tiago Barros, ele que é mestre e especialista em radiologia, é cirurgião dentista, está vindo aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, bom dia a todos. Coisa boa, a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro bloco sobre exames e diagnósticos, tá? A gente vai falar sobre a importância de um diagnóstico correto. Mas quem vai participar do nosso bate-papo também é a Eli Arocha, ela que é podóloga e trouxe um tema muito bacana também que a gente vai abordar no nosso segundo bloco. Então, você não sai daí que no segundo bloco a gente vai falar sobre a importância aí da pisada correta, não é isso, Eli? Exatamente. Bom dia para todos. E ela vai participar um pouquinho desse bate-papo aqui com a gente, porque o doutor Tiago vai esclarecer um pouquinho sobre essa questão dos exames, né? De primeiro, eu queria perguntar, doutor Tiago, você recebe, assim, muitos diagnósticos que não estão corretos no seu dia a dia de trabalho ali? Porque a gente estava conversando nos bastidores e tem sido um assunto que está sendo muito comentado na mídia, né? Inclusive, esse tema é personagem de uma nova novela que está sendo divulgada, né? Onde a protagonista ela vai receber um diagnóstico incorreto. Então, eu queria saber se isso acontece realmente com frequência. Olha, infelizmente, apesar do grande acesso que a gente tem à informação atualmente, quase que semanalmente a gente recebe relatos, né, e pacientes e profissionais, colegas, nos procuram relatando que tiveram diagnósticos errados e precisam que a gente, por eles terem a confiança grande no nosso trabalho, precisam que a gente dê uma olhada naquele exame, né? Eles pedem que a gente realize uma outra aquisição radiográfica para poder dar a nossa impressão sobre aquilo que foi dado anteriormente. Então, realmente é uma realidade que muitos profissionais não estão preparados para exercer a profissão. Gente, isso é um perigo, né? Imagina só, você recebe o diagnóstico de algo que você não tem, né, de algo que não faz parte do que está acontecendo com você. E assim, o seu psicológico, né, doutor Eli, deve ficar abalado, porque sem contar que aquilo ali possa ser que você comece a fazer algum tipo de tratamento que não seja ideal para o que você tem, né? Tiago, com relação a exames, né, muita gente tem muitas dúvidas do que fazer mesmo para evitar um exame incorreto, para evitar que aquele exame ele tenha um resultado incorreto. O que você diria para as pessoas que vão fazer algum tipo de exame de imagem, né, que vai receber aquela radiação? O que é bom evitar naquele momento? Olha, o que a gente sempre indica, e a ABRO, que é a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, tem uma campanha muito forte, que é você procurar um especialista e procurar pessoas qualificadas, realmente, para fazer aquele tipo de procedimento. No nosso caso, na radiologia odontológica, você precisa procurar profissionais que sejam formados em boas instituições, né, e que tenham um respaldo da comunidade científica para se proteger, para se precaver, né, de situações que podem te levar, como a gente falou agora, ao diagnóstico incorreto, né, que pode causar um problema muito sério para a pessoa. Né? Além do tratamento ser feito errado, existe um desgaste psicológico enorme quando você recebe um diagnóstico errado, dependendo do que é falado para você. E outra coisa, né? Às vezes a questão da internet, ela tanto ajuda, como também pode atrapalhar. Porque tem muitas pessoas que estão se mostrando ali nos seus perfis especialistas de algo que às vezes não tem aquela especialidade. Então, se eu fosse passar para quem está em casa, o que as pessoas devem se alertar ao buscar um estabelecimento desse, o que você diria? A gente sabe que, infelizmente, pela situação atual financeira, as pessoas muitas vezes procuram primeiro o mais barato, né? Verdade. E nem sempre o mais barato é o melhor. Né? Realmente procurar alguém que seja capaz, que a comunidade científica, no caso os dentistas, tenham conhecimento daquela pessoa e reconheçam esse profissional
como um bom profissional, que dê diagnósticos precisos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quando se trata da saúde da gente, quando é possível, a gente deixar um pouco de lado a questão financeira, né? Às vezes se apertar um pouquinho mais para ir num lugar mais seguro. Eu acho que isso é o mais importante. Existe algum tipo de exame que ele é mais propício, que ele é mais minucioso, que ele é mais delicado? Olha, as radiografias que a gente chama de convencionais são radiografias em 2D, como também se chama atualmente, e elas têm uma série de sobreposições das estruturas, né, já que ela planifica uma estrutura que, na verdade, é tridimensional, né? Então, algumas vezes ocorrem erros por parte do profissional que está fazendo o laudo, né, e está diagnosticando aquele exame por conta de falta de conhecimento de anatomia radiográfica, né? Então, às vezes ele incorre erros por conta disso, mas a tomografia de feixe cônico, que é a tomografia que a gente usa em odontologia com mais frequência, por conta da quantidade de imagem, né, quantidade de estruturas que aparecem ali. E por muitas vezes o profissional não está habituado a interpretar aquela imagem, é um exame que pode mais facilmente ser erroneamente interpretado. Olha, quer fazer algum comentário? Complicado, né? É complicado. Inclusive, tem que ficar de olho, tem que procurar saber quem é aquele profissional, se ele está habilitado, quem é aquela empresa, se aquelas máquinas ali realmente funcionam direitinho para não sair alguma coisa errada. Exatamente, até porque a gente não pode brincar com a saúde, né? Então a gente tem que procurar o que for melhor, né? Às vezes, como ele disse mesmo, se apertar um pouquinho, mas a gente vai ter algo que seja melhor para nós. Em sua profissão, já chegou alguém ali com um diagnóstico incorreto várias vezes? Inúmeras pessoas. E, assim, é bem chato, porque, como a gente estava falando, existem profissionais que, para se fazerem, digamos assim, pessoas que são para dar segurança para o cliente, eles falam mal dos outros. E aí a gente pode evitar isso aí e não ser antiético com relação aos outros. Né? A gente tem que mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, para que a gente tenha estudado tanto, né? E nosso know-how para que a gente possa passar para aquele cliente a melhor tranquilidade possível. Né, de que ele vai ser realmente tratado e receber aquilo que ele procura. Verdade. Doutor Tiago, eu queria perguntar o seguinte, tem vários exames que o paciente ali ele recebe radiação, não é isso? Tem inúmeros. Quais são os mais comuns? E eu queria que você dissesse quem pode fazer esse exame, quem não pode. Isso gera uma dúvida tão grande, né, que tem gente que não sabe, gestante, criança, com que frequência a pessoa pode estar fazendo um tipo de exame de radiação, porque tem gente que realmente precisa estar sempre realizando. Mas o que é que você indicaria? Olha, Dani, a imagem em odontologia que a gente está mais habituado é a radiografia panorâmica, né? Ela é uma radiografia inicial, vamos dizer assim, onde você tem uma abrangência, você vê com abrangência os ossos da face, né, e a parte dentária também, e ela serve como um diagnóstico inicial para o tratamento, né, sendo ela, por isso, a mais frequentemente solicitada pelos profissionais. Quanto à quantidade de exames que você pode fazer, não existe um número fechado. Você só pode fazer 2, você só pode fazer 3. Esse número não existe. O que precisa ser avaliado é o risco e o benefício, né? Lógico que o efeito da radiação ele é cumulativa. Então, a dose de radiação que você toma hoje, ela vai se somar à dose de radiação que você toma amanhã. Mas o que é mais importante é os exames serem bem indicados. Porque determinadas doenças, determinadas condições patológicas, elas precisam de uma maior quantidade de exames radiográficos, né, para que se chegue a um diagnóstico correto e, com isso, se possa planejar corretamente o tratamento do paciente, né? Então, não existe uma quantidade X de radiografias que devem ser feitas, que podem ser feitas, né? Existe, sim, a correta indicação e a correta técnica que vai ser utilizada para cada caso.
Gestantes, então, devem evitar ou não pode? É proibido? Olha, no primeiro trimestre de gestação é interessante que se evite, né? Se você puder postergar um pouco esse tratamento e também a aquisição de imagens radiográficas é interessante. Claro que existem condições de emergência, de urgência, que a pessoa precisa fazer o tratamento e precisa também da radiografia. Você não vai deixar de fazer, não vai deixar a paciente, né, a grávida, sentindo dor ou com alguma inflamação no organismo. Às vezes é um problema até na boca, né? Ali num dente, Isso. Uma coisa que está incomodando muito. Exatamente. Mas se você precisa, como eu falei agora há pouco, se você precisa, você vai e faz. Se você pode esperar um pouquinho, você espera. Espera um pouquinho. E com relação a quem toma muitos medicamentos, eu tenho uma dúvida se esse diagnóstico de algum determinado exame pode interferir porque aquela pessoa toma vários medicamentos. Isso pode acontecer? Olha, interferir no diagnóstico não, mas existem alguns medicamentos, e um que é importante ser falado, que são os bifosfonatos, que são uma medicação que são usada desde a década de 60 para tratar doenças ósseas, né, metástases ósseas, doença de Paget e outras doenças, que ele atua no mecanismo de reabsorção e remodelação óssea, né? Ele atua no cálcio, né? Então, esse tipo de medicamento, ele quando chega num determinado nível no organismo e esse organismo sofre alguma agressão, que pode ser por conta de algum procedimento cruento na odontologia ou por alguma condição patológica, ele pode gerar pode gerar uma osteoradionecrose, né, que vai impedir a associação desse medicamento com aquela ferida cirúrgica, com aquela ferida, vai impedir o correto funcionamento, né, do mecanismo do cálcio e vai provocar uma destruição óssea. Entendi. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto bastante recentemente, inclusive porque esses medicamentos têm sido usados para retardar ou tratar a osteoporose. Sim. Então, a gente tem bastante estudos sobre isso, né, e é uma medicação que pode causar esse problema em associação com algumas outras situações do organismo. É bom sempre, antes de fazer um exame, você avisa lá o seu médico, tudo que está tomando direitinho, que aí ele vai lhe dar um retorno, né? Só para a gente fechar o bloco, para a gente tirar uma dúvida que é muito frequente, jejum. Tem muito exame que pede ali que você faça um jejum de 8 horas, de 12 horas, né? A água, ela pode quebrar aquele jejum? Como é que funciona essa parte? Isso ocorre mais para exames laboratoriais. Na nossa área de radiologia odontológica, o paciente não precisa, né, fazer jejum nenhum. Para exames laboratoriais, você precisa fazer, sim, jejum de 8 ou 12 horas, mas é um mito que a água quebre esse jejum. Isso não ocorre. O que pode ocorrer se você ingerir uma grande quantidade de água para exames de urina, pode alterar o resultado, né? Mas para os outros exames, não. Tudo certo, então. Queria agradecer muito, doutor Tiago, por ter vindo compartilhar, tirar essas dúvidas com a gente. Muito obrigada. A gente vai encerrar o bloco, porque no outro bloco eu vou puxar ela ali para a gente conversar sobre um assunto bem interessante também. Mas muito obrigada por ter vindo. Quer deixar algum recado? Sim. Eu estou disponível a todos nas unidades da Radioface. Queria deixar aqui o meu telefone, já aparece aí na tela. Tem o telefone da nossa empresa, que é o 3423-3477. Obrigado e parabéns. Muito obrigada. A gente vai encerrar um bloco, mas já a gente vai falar sobre pisadas. Você sabia que uma pisada pode interferir totalmente na sua saúde? Não? Então continua com a gente.